Os líderes da tribo de Efraim se sentiram menosprezados por Jefté e, como eles eram muito orgulhosos e encrenqueiros, ficaram zangados por não terem um papel central e de prestígio na batalha vitoriosa contra os amonitas. Eles estavam mais preocupados em receber o crédito do que em ver o trabalho feito. Você está no canal Bendito e hoje nós vamos ver como Jefté resolveu essa grande polêmica. Vem comigo! É incrível como dentro de nós há uma tendência de querer fazer apenas trabalhos que nos dão algum crédito. Os líderes da tribo de Efraim queriam participar da glória do triunfo sem terem arriscado a vida na batalha. E a fúria deles era tanta que eles ameaçaram atear fogo à casa de Jefté com ele dentro. Esse comportamento revela um quadro triste de desintegração da nação de Israel. A consciência de unidade do povo parecia ter se perdido em grande parte. Quando os homens de Efraim confrontaram Gideão, ele respondeu a eles com tato, com diplomacia e até usando palavras lisonjeiras. Só que Jefté era um tipo de homem muito diferente, de abordagens mais diretas. Então, em primeiro lugar, ele lembrou a eles que a sua preocupação maior era derrotar os amonitas e não agradar os vizinhos. Em segundo lugar, ele disse que durante os 18 anos em que o povo de Amon havia oprimido o povo de Gileade, ninguém em Efraim havia se oferecido para salvá-los. E em terceiro lugar, Jefté havia convocado as tribos para ajudá-lo no ataque ao inimigo, mas Efraim não havia respondido. O Senhor havia dado a vitória ao exército de Jefté sem a ajuda dos efraimitas, de modo que não havia motivo algum para o povo orgulhoso de Efraim se queixar. E nisso ele apontou o caráter injusto da queixa dos efraimitas. A impressão que dá é que o povo de Efraim sofria de queixume crônico, porque quando eles tiveram a chance de dar um passo ousado para Deus, eles não o fizeram. Mas quando o trabalho foi feito e o Senhor foi glorificado, eles reclamaram que não puderam participar. Vai entender. A gota d'água da discussão foi quando os efraimitas disseram: "Vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés." Foi aí que Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Aparentemente, os homens de Efraim eram melhores em falar do que em lutar, porque parece que os homens de Gileade não tiveram muita dificuldade de vencê-los no confronto. Os efraimitas tiveram de engolir suas palavras e fugir para salvar a vida. Para voltar para casa, os efraimitas precisavam atravessar o Rio Jordão. Então, os gileaditas, liderados por Jefté, se posicionaram nas passagens do Jordão que conduziam ao território de Efraim. E sempre que um fugitivo de Efraim pedia para atravessar, os homens de Gileade perguntavam: "Você é efraimita?" Se ele respondesse que não, eles faziam um teste de fala simples, mas que funcionava. Diga Shibolete. A palavra Shibolete significa corrente ou cheia. Ao pronunciar essa palavra, o povo da tribo de Efraim era facilmente identificado, porque eles tinham dificuldade em pronunciar Shibolete. Eles diziam Sibolete. E, à medida que eles eram identificados como efraimitas, eles eram executados. A pronúncia deles, assim como o sotaque de Pedro em Mateus 27, os denunciou. E ainda hoje, quando alguém fala sobre Jesus, nós podemos perceber o quanto ela o conhece e o quanto ela o ama. Quando uma pessoa fala sobre a Bíblia, nós podemos perceber o quanto ela a ama e se dedica à sua leitura. Também é verdade que a nossa fala cotidiana nos denuncia. As outras pessoas são capazes de perceber que somos cristãos pela maneira como falamos e expressamos as nossas ideias. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Depois da sua morte, se levantaram 3 juízes menores: Ibsam, Elon e Abdon. Ibsam era de Belém, que talvez fosse outra cidade com o mesmo nome da cidade de Belém de Judá, mas que estaria localizada na região de Zebulon.
Tinha 30 filhos e 30 filhas. Ele praticava o costume tradicional de fazer alianças pelos casamentos dos seus filhos e filhas. Ele era rico e prestigiado o suficiente para fazer tantas alianças. Ele liderou Israel por 7 anos, quando então morreu. O próximo juiz foi Elon, da tribo de Zebulon. Ele liderou Israel por 10 anos até que faleceu. E o juiz seguinte foi Abdom, da tribo de Efraim. Ele tinha 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos jovens. Como nós já vimos anteriormente, essa era uma demonstração de riqueza, prestígio e influência deste juiz que liderou Israel por um período de 8 anos, quando então ele morreu. Depois da derrota dos amonitas e do castigo aplicado aos efraimitas, os israelitas tiveram 31 anos de paz e segurança sob a liderança de Jefité e dos 3 juízes menores que o sucederam. E no próximo capítulo nós vamos falar sobre o nascimento do último juiz enviado por Deus ao seu povo, um grande libertador, um grande conquistador, mas que não soube lidar com os seus problemas pessoais. É amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil.